Em um tempo onde a igreja primitiva dava seus primeiros passos, um homem se destacou não apenas por sua fé, mas por seu coração cheio do Espírito Santo. Estevão, um dos primeiros diáconos escolhidos pelos apóstolos, era mais que um servo, era um instrumento de poder e coragem. Sua vida era marcada por milagres, sabedoria e uma devoção inabalável a Cristo. Mas sua jornada o levou a um confronto com as autoridades religiosas, onde sua eloquente defesa da fé ecoou até os céus. Estevão não apenas pregou o Evangelho, ele viveu cada palavra até seu último suspiro, tornando-se o primeiro mártir da igreja. Sua história, registrada em Atos capítulos 6 e 7, é um legado de fé, serviço e o preço da verdadeira dedicação a Deus. Prepare-se para mergulhar na vida deste herói da fé, cujo testemunho ainda inspira gerações. Este é Estevão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo e um forte testemunho nos primeiros anos da Igreja de Cristo. O crescimento da igreja e um novo desafio. Historicamente, esses eventos são situados aproximadamente entre os anos 33 a 35 depois de Cristo. Isso posiciona os acontecimentos logo após a ascensão de Jesus e o Pentecostes, num período de rápida expansão e organização da comunidade de Jerusalém. Os dias, antes marcados pela incerteza e pela perseguição, transformavam-se em um testemunho vibrante da graça divina. A igreja, nascida do Espírito Santo e alimentada pela paixão dos apóstolos, experimentava um crescimento sem precedentes. Multidões, atraídas pela simplicidade da mensagem e pelos milagres que acompanhavam a pregação, eram adicionadas diariamente ao número dos convertidos. As casas se enchiam de crentes, as ruas reverberavam com os hinos de louvor e a comunhão entre os irmãos era um espetáculo de amor e unidade. Cada batismo era uma celebração da vida nova em Cristo e o nome de Jesus era glorificado em cada esquina de Jerusalém. A expansão não era apenas numérica, era um aprofundamento da fé, uma solidificação dos laços que uniam aquela comunidade emergente. Homens e mulheres de todas as idades e origens encontravam um propósito comum, compartilhando bens, esperanças e a alegria indizível da salvação. No entanto, com a bênção do crescimento, surgiam também os desafios inerentes à complexidade de uma comunidade em expansão. O número crescente de membros tornava as tarefas diárias mais complexas, e o cuidado com cada indivíduo exigia uma atenção minuciosa. Foi nesse cenário de efervescência e demanda que uma voz de descontentamento começou a ecoar. Os gregos e as viúvas de origem grega, que haviam se convertido ao cristianismo, levantaram uma justa reclamação. Elas sentiam-se negligenciadas na distribuição diária de alimentos, uma prática fundamental de caridade na igreja primitiva. Em contraste, as viúvas de origem judaica, talvez por uma questão de proximidade cultural ou de prioridade implícita, pareciam estar sendo mais bem atendidas. Essa questão, aparentemente simples, era um teste para a unidade da igreja. A murmuração não era um sinal de falta de fé, mas um lembrete da imperfeição humana e da necessidade de organização em meio à abundância. A preocupação com o bem-estar dos mais vulneráveis era um pilar da fé cristã, e qualquer falha nesse aspecto exigia uma resposta imediata e sábia por parte dos líderes. Era um momento crucial para a jovem igreja, que precisava demonstrar não apenas seu poder espiritual, mas também sua capacidade de administrar as necessidades práticas de seu povo com justiça e equidade. A semente da discórdia, se não fosse tratada com discernimento, poderia comprometer a harmonia e o testemunho de amor que os caracterizava. A transparência e a justiça seriam as chaves para superar esse primeiro obstáculo administrativo, garantindo que o brilho do Evangelho não fosse ofuscado por questões internas. A sabedoria dos apóstolos e a escolha criteriosa, diante da crescente insatisfação e da evidente necessidade de uma solução, os 12 apóstolos, pilares da jovem igreja, demonstraram sua sabedoria e discernimento divinos. Eles compreenderam que sua missão principal era de natureza espiritual e que se desviar dela para se dedicar integralmente às tarefas administrativas comprometeria a expansão do Evangelho. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas, declararam, estabelecendo uma clara prioridade para a oração e a pregação da palavra. Essa distinção de funções era vital para a saúde e o crescimento contínuo da comunidade. A organização era a chave para que a obra de Deus não fosse prejudicada pela sobrecarga de seus líderes espirituais. Os apóstolos, movidos pela inspiração divina, propuseram uma solução que não apenas resolveria o problema imediato das viúvas, mas também estabeleceria um modelo de governança e serviço para as futuras gerações da igreja. Convocando toda a comunidade, os apóstolos apresentaram sua visão. A congregação deveria escolher, dentre eles, 7 homens,
Mas essa escolha não deveria ser aleatória. Havia critérios claros e essenciais para esses novos líderes. Eles deveriam ser homens de boa reputação, reconhecidos por sua integridade e conduta exemplar entre os irmãos. Além disso, deveriam ser cheios do Espírito Santo, o que indicava não apenas uma piedade formal, mas uma vida de profunda comunhão com Deus, manifesta em poder e sabedoria. Por fim, deveriam possuir sabedoria, a capacidade de discernir, julgar e tomar decisões justas e eficazes. A esses 7 homens seria confiada a responsabilidade de servir às mesas, ou seja, de administrar a distribuição diária de alimentos entre outros serviços, garantindo que todas as viúvas, especialmente as de origem grega, fossem tratadas com igualdade e cuidado. Essa delegação de tarefas permitia que os apóstolos se dedicassem plenamente ao aspecto espiritual da igreja, fortalecendo a fé e expandindo a mensagem de salvação. A escolha desses irmãos para as áreas administrativas não era uma tarefa menor, mas um serviço essencial que exigia dons específicos e um coração dedicado. Era um reconhecimento de que a administração prática, quando feita com excelência e santidade, é tão vital quanto a pregação para o florescimento da igreja. A proposta dos apóstolos foi um marco na história da igreja primitiva, demonstrando a importância da descentralização de tarefas e da valorização de diferentes ministérios para o bem comum. O testemunho de Estevão e a força da fé. A proposta dos apóstolos, permeada de sabedoria divina, foi recebida com alegria e aceitação por toda a comunidade de crentes. Reconhecendo a importância da organização e da distribuição de tarefas, a multidão se uniu em propósito para escolher os homens que desempenhariam essa vital função de serviço. O ato de escolha não foi apenas uma formalidade, mas um discernimento comunitário, onde a reputação, a fé e a plenitude do Espírito Santo eram os critérios principais. Dentre os escolhidos, um nome emergiu com especial brilho: Estevão. Ele era um homem que exalava fé genuína e a presença poderosa do Espírito Santo. Seu testemunho de vida era irrepreensível e sua reputação entre os irmãos era de grande estima. Mais do que um administrador, Estevão era um vaso nas mãos de Deus, realizando grandes prodígios e sinais entre o povo, o que evidenciava a ação divina em sua vida e o poder da fé que o habitava. Sua escolha não era apenas para servir às mesas, mas para ser um exemplo vivo da união entre o serviço prático e a espiritualidade profunda. Ao lado de Estevão, foram igualmente escolhidos outros 6 homens de notável caráter e fé: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, este último um prosélito de Antioquia. Cada um deles representava a diversidade e a riqueza daquela comunidade em crescimento, unindo-se em um propósito comum de servir. Esses 7 homens, representantes da igreja, foram então apresentados aos apóstolos. O momento da comissionamento foi solene e significativo. Os apóstolos, com as mãos erguidas em oração, impuseram as mãos sobre eles, um gesto de delegação de autoridade e de invocação da bênção divina para a tarefa que lhes seria confiada. Essa cerimônia não apenas oficializava sua função, mas também lhes concedia a autoridade espiritual e a capacitação para desempenhar o serviço com excelência. Com essa organização clara e a delegação de responsabilidades, a palavra de Deus continuou a prosperar e a se espalhar com ainda maior vigor. A igreja de Jerusalém, antes sobrecarregada por questões administrativas, viu seus líderes espirituais liberados para se dedicarem à oração e ao ministério da palavra, e seus novos diáconos servindo com diligência e amor. O número de discípulos em Jerusalém crescia exponencialmente, e até mesmo um grande grupo de sacerdotes começou a obedecer à fé cristã, um testemunho extraordinário do poder transformador do Evangelho. A resolução do conflito das viúvas e a sábia organização dos ministérios não apenas restauraram a harmonia, mas impulsionaram a igreja a novos patamares de influência e crescimento, provando que a unidade, o serviço e a fé são os pilares para o avanço do reino de Deus. A história de Estevão e de seus companheiros é um lembrete perene de que o serviço, seja ele prático ou espiritual, é um chamado nobre que glorifica a Deus e edifica a sua igreja. Estevão, fé, poder e crescimento. Estevão, um dos 7 homens notavelmente escolhidos para a tarefa de servir às mesas, revelava muito mais do que a simples execução de um ofício administrativo. Sua vida transbordava de uma profunda fé e do poder inegável de Deus. Ele não era apenas um cuidador das necessidades materiais da comunidade. Estevão era um vaso escolhido, através de quem o Senhor operava grandes maravilhas e sinais surpreendentes entre o povo, atestando a presença vívida e a atuação constante do Espírito Santo em sua existência e ministério.
Cada ação sua era imbuída de um propósito divino, e sua dedicação era um testemunho eloquente do amor e da verdade do Evangelho de Cristo. Longe de ser uma figura secundária, Estevão se destacava como um farol de luz, irradiando a glória de Deus e inspirando a todos com sua paixão fervorosa e sua devoção inabalável. A Igreja de Jerusalém, que experimentava um crescimento exponencial dia após dia, era duplamente abençoada por sua presença e pelo seu ministério multifacetado, que habilmente unia o cuidado prático e o serviço compassivo à manifestação sobrenatural do poder divino. Sua reputação, já consolidada pela sua conduta exemplar e pelo seu caráter íntegro, era agora magnificada pelos milagres e prodígios que Deus operava através de suas mãos, confirmando de forma irrefutável e poderosa a validade e a autoridade da mensagem de salvação que ele proclamava. O que Estevão realizava não era simplesmente um trabalho ou uma tarefa, era uma expressão viva e contínua de sua fé inquebrantável e do mover soberano de Deus em seu tempo, tocando vidas profundamente e consolidando de maneira extraordinária a expansão do reino de Deus na terra. Sua vida era um hino à fidelidade e ao poder de um Deus que se manifesta por meio de seus servos, transformando o ordinário em extraordinário a cada passo, sabedoria divina e oposição crescente. A notável e inconfundível presença de Deus na vida de Estevão era um fato irrefutável, e essa plenitude se manifestava de maneira impressionante e impactante, tanto em suas palavras quanto em sua irrepreensível conduta diária. Sua sabedoria, que claramente procedia do alto, era um dom celestial que o capacitava a falar com uma autoridade ímpar e uma clareza perspicaz, de tal modo que ninguém que se atrevesse a contradizê-lo conseguia de fato refutar seus argumentos. Contudo, essa mesma luz brilhante, que revelava a verdade divina, paradoxalmente atraiu a sombra densa da oposição e da hostilidade. Um levante de judeus começou a surgir, compostos por membros de diversas sinagogas, incluindo a influente Sinagoga dos Libertos, que englobava cirenenses, alexandrinos e indivíduos vindos da Cilícia e da Ásia Menor. Cheios de preconceito e zelo por suas tradições, eles se levantaram especificamente para debater com Estevão, em uma tentativa fútil de silenciar sua voz poderosa e de refutar as verdades inegáveis que ele proclamava com tanta convicção, mas era uma batalha perdida desde o início. A ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus era tão evidente e manifesta em Estevão que ele falava com uma sabedoria e um espírito de verdade a que eles simplesmente não podiam resistir ou de forma alguma contradizer. Cada argumento falacioso que apresentavam era habilmente desfeito pela lucidez e pela unção que emanavam de Estevão, coisa que os irritava profundamente, transformando a frustração inicial em um ódio crescente e incontrolável. A verdade poderosa que ele proclamava, inequivocamente validada pelo poder divino que operava através dele, era um incômodo insuportável para aqueles que se aferravam obstinadamente às suas próprias tradições e se recusavam a aceitar a nova e libertadora mensagem do Evangelho. A presença gloriosa e manifesta de Deus em Estevão era como um espelho límpido que refletia a cegueira espiritual de seus opositores, intensificando a fúria deles a cada palavra sábia e inspirada que ele proferia, pavimentando o caminho para a perseguição que se seguiria, as falsas acusações e um rosto angelical. Completamente desprovidos de argumentos lógicos e incapazes de vencer Estevão em um debate justo, cegos pela inveja corrosiva e pelo ódio irracional, seus adversários mais ferrenhos recorreram às táticas mais vis e desonestas que puderam conceber. Não tendo a menor chance de prevalecer sobre ele pela força da razão e da verdade, eles optaram por um caminho de pura mentira e suborno, uma artimanha ignóbil para silenciá-lo. De forma sorrateira e secreta, instigaram e corromperam homens inescrupulosos para que testemunhassem falsamente, afirmando que haviam ouvido Estevão proferir palavras blasfemas contra Moisés e, o que era ainda mais grave, contra o próprio Deus, uma acusação que à época era passível da pena capital. Sem escrúpulos, agitaram o povo, manipularam os anciãos respeitados e os escribas zelosos, e, vindo sobre ele de maneira súbita e violenta, o prenderam de forma abrupta e o arrastaram perante o Sinédrio, o mais alto conselho religioso e judicial judaico, para um julgamento sumário. As acusações proferidas eram claras e terrivelmente incriminadoras. Blasfêmia contra Moisés, contra Deus e contra o sagrado templo de Jerusalém.
As falsas testemunhas, claramente incentivadas e possivelmente subornadas com dinheiro, depuseram contra ele com depoimentos fabricados, deturpando intencionalmente suas palavras e distorcendo suas verdadeiras intenções. Tudo em uma tentativa desesperada e maligna de desacreditá-lo e, por fim, condená-lo à morte. No entanto, mesmo diante de toda essa situação absurdamente injusta e em meio à fúria descontrolada e à falsidade hedionda de seus acusadores, Estevão manteve uma serenidade sobrenatural e uma paz inabalável que desafiava toda a lógica humana. Para a surpresa e o assombro de todos os que estavam sentados no conselho, ao fixarem seus olhos nele, uma visão verdadeiramente extraordinária e divina se manifestou diante de seus olhos. O rosto de Estevão estava visivelmente transfigurado, brilhando com uma glória que o fazia parecer como o rosto de um anjo. Era um brilho que não era terreno, uma paz que transcendia completamente as circunstâncias mais adversas, um testemunho visível e inegável da presença gloriosa de Deus pairando sobre ele, mesmo em face da perseguição mais cruel e injusta. Sua face angelical não era apenas uma beleza física, mas um sinal divino e irrefutável, um lembrete vívido para todos ali presentes de que Estevão era, de fato, um homem de Deus, mesmo sob as mais terríveis e infundadas acusações, uma prova clara de sua inocência e da aprovação divina. O discurso de Estevão, de Moisés à idolatria no deserto. Estevão, cheio do Espírito Santo e com seu rosto ainda transfigurado pela glória divina, ergueu sua voz diante do sinédrio, não para se defender, mas para proclamar a verdade de Deus com uma coragem inabalável. No entanto, mesmo diante de toda essa situação absurdamente injusta e em meio à fúria descontrolada e à falsidade hedionda de seus acusadores, Estevão manteve uma serenidade sobrenatural e uma paz inabalável que desafiava toda a lógica humana. Para a surpresa e o assombro de todos os que estavam sentados no conselho, ao fixarem seus olhos nele, uma visão verdadeiramente extraordinária e divina se manifestou diante de seus olhos. O rosto de Estevão estava visivelmente transfigurado, brilhando com uma glória que o fazia parecer como o rosto de um anjo. Era um brilho que não era terreno, uma paz que transcendia completamente as circunstâncias mais adversas, um testemunho visível e inegável da presença gloriosa de Deus pairando sobre ele, mesmo em face da perseguição mais cruel e injusta. Sua face angelical não era apenas uma beleza física, mas um sinal divino e irrefutável, um lembrete vívido para todos ali presentes de que Estevão era, de fato, um homem de Deus, mesmo sob as mais terríveis e infundadas acusações, uma prova clara de sua inocência e da aprovação divina. O discurso de Estevão, de Moisés à idolatria no deserto. Estevão, cheio do Espírito Santo e com seu rosto ainda transfigurado pela glória divina, ergueu sua voz diante do sinédrio, não para se defender, mas para proclamar a verdade de Deus com uma coragem inabalável. Ele começou sua poderosa resposta, percorrendo a história do povo de Israel desde seus patriarcas, e se deteve em Moisés, o grande libertador, ressaltando a jornada e a liderança divinamente concedida. Estevão relembrou como Deus havia levantado Moisés, um homem que realizou prodígios e maravilhas no Egito e no Mar Vermelho, guiando o povo em meio a desafios extraordinários, mas também apontou para a constante desobediência a Deus e a própria liderança de Moisés por parte do povo. Mesmo diante de milagres diários e da provisão divina, o coração de Israel muitas vezes se endureceu, demonstrando uma rebeldia persistente. A narrativa de Estevão era um espelho que refletia a história de um povo que, apesar de testemunhar o poder de Deus, frequentemente falhava em obedecer e confiar plenamente em seus caminhos. Ainda em sua argumentação eloquente, Estevão mergulhou no período da jornada de Israel pelo deserto, um tempo que deveria ter sido de pura dependência e adoração, mas que foi manchado pela idolatria que durou 40 anos. Ele narrou como, mesmo com a presença manifesta de Deus na coluna de nuvem e de fogo, o povo virou seus corações para os ídolos, construindo um bezerro de ouro e oferecendo sacrifícios a falsos deuses, em uma demonstração flagrante de ingratidão e rebeldia contra o Altíssimo. Essa teimosia e a constante quebra da aliança divina eram evidências da dureza de coração de seus antepassados, uma falha que Estevão sutilmente, mas firmemente, conectava à atitude de seus acusadores.
A história do deserto, com suas constantes murmurações e a idolatria, servia como um pano de fundo para a mensagem central de Estevão, a resistência à voz de Deus através de seus profetas e mensageiros. Aquele discurso não era apenas uma lição de história, mas uma poderosa confrontação, mostrando que a história se repetia naqueles que agora o julgavam, o templo. A deidade e a resistência ao Espírito Santo. Continuando sua argumentação incisiva, Estevão direcionou o olhar do Sinédrio para a questão do Templo de Salomão, uma construção magnífica que se tornou o centro da adoração judaica. Ele reconheceu a beleza e a importância do templo como um lugar de encontro com Deus, mas com sabedoria divina, lembrou a todos de uma verdade fundamental: que o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Citando as palavras do profeta Isaías, Estevão proclamou que o céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo de seus pés, e que nenhuma casa construída por homens poderia contê-lo. Essa declaração era um golpe direto na teologia formalista dos líderes judeus, que depositavam sua confiança excessiva na estrutura física do templo, negligenciando a espiritualidade viva e a presença onipresente de Deus. Estevão, com a ousadia que lhe vinha do Espírito, estava desmistificando a ideia de que Deus estava limitado a um único lugar, ou que ele poderia ser manipulado por rituais e sacrifícios sem um coração quebrantado e contrito. Sua voz ecoava com a verdade, desafiando a acomodação religiosa e o falso senso de segurança que o templo havia gerado em muitos. Estevão então fez uma transição poderosa para o futuro, lembrando a todos da deportação para a Babilônia, um evento catastrófico na história de Israel que serviu como um severo julgamento divino pela persistente desobediência e idolatria do povo. Essa foi a consequência da rejeição de Deus e de seus profetas ao longo das gerações. Finalmente, Estevão, com uma ousadia sobrenatural e movido por uma indignação santa, fez sua acusação mais direta e cortante, voltando-se para os próprios membros do Sinédrio, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim também fazeis vós. Essa era a culminância de seu discurso, revelando a ignorância e a resistência contínua ao Espírito Santo que caracterizavam seus ouvintes, assim como havia caracterizado seus ancestrais. Ele os acusou de serem os verdadeiros blasfemadores, aqueles que haviam rejeitado os profetas, assassinado os mensageiros de Deus e, finalmente, crucificado o justo, o Messias. Estevão, com a ousadia que lhe vinha do Espírito, estava desmistificando a ideia de que Deus estava limitado a um único lugar, ou que ele poderia ser manipulado por rituais e sacrifícios sem um coração quebrantado e contrito. Sua voz ecoava com a verdade, desafiando a acomodação religiosa e o falso senso de segurança que o templo havia gerado em muitos. Estevão então fez uma transição poderosa para o futuro, lembrando a todos da deportação para a Babilônia, um evento catastrófico na história de Israel que serviu como um severo julgamento divino pela persistente desobediência e idolatria do povo. Essa foi a consequência da rejeição de Deus e de seus profetas ao longo das gerações. Finalmente, Estevão, com uma ousadia sobrenatural e movido por uma indignação santa, fez sua acusação mais direta e cortante, voltando-se para os próprios membros do Sinédrio, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim também fazeis vós. Essa era a culminância de seu discurso, revelando a ignorância e a resistência contínua ao Espírito Santo que caracterizavam seus ouvintes, assim como havia caracterizado seus ancestrais. Ele os acusou de serem os verdadeiros blasfemadores, aqueles que haviam rejeitado os profetas, assassinado os mensageiros de Deus e, finalmente, crucificado o justo, o Messias. O discurso de Estevão era uma denúncia profética, uma confrontação que ligava a história de rebelião de Israel à própria rejeição do Cristo por parte deles, culminando na verdade de que eles eram os verdadeiros violadores da lei, em sua rigidez e falta de percepção espiritual. Aquele discurso inflamado pelo Espírito não era apenas uma resposta, mas um chamado ao arrependimento que selaria o destino de Estevão, transformando no primeiro mártir cristão. Fúria e glória, o confronto de Estevão. A voz de Estevão, impulsionada pelo Espírito Santo, ressoava com uma verdade cortante, perfurando o coração dos membros do Sinédrio.
Suas palavras, que desnudavam a hipocrisia e a resistência obstinada à vontade de Deus, atingiram em cheio aqueles homens que se consideravam justos. A reação foi imediata e violenta. Os membros do conselho, completamente enfurecidos, rangiam os dentes como feras, um som gutural de ódio e frustração que preenchia o ambiente. A face transfigurada de Estevão, que antes brilhava como a de um anjo, agora parecia inflamar ainda mais a ira deles, pois contrastava com a escuridão de seus próprios corações. Eles se sentiram expostos, confrontados com a verdade incômoda de sua rejeição contínua aos mensageiros de Deus e, por fim, ao próprio Messias. Não havia mais espaço para debate ou dissimulação. A razão havia dado lugar à irracionalidade da fúria cega e a atmosfera pesava com a iminência de um ataque. O discurso de Estevão era uma denúncia profética, uma confrontação que ligava a história de rebelião de Israel à própria rejeição do Cristo por parte deles, culminando na verdade de que eles eram os verdadeiros violadores da lei, em sua rigidez e falta de percepção espiritual. Aquele discurso, inflamado pelo Espírito, não era apenas uma resposta, mas um chamado ao arrependimento que selaria o destino de Estevão, transformando no primeiro mártir cristão. Fúria e glória, o confronto de Estevão. A voz de Estevão, impulsionada pelo Espírito Santo, ressoava com uma verdade cortante, perfurando o coração dos membros do Sinédrio. Suas palavras, que desnudavam a hipocrisia e a resistência obstinada à vontade de Deus, atingiram em cheio aqueles homens que se consideravam justos. A reação foi imediata e violenta. Os membros do conselho, completamente enfurecidos, rangiam os dentes como feras, um som gutural de ódio e frustração que preenchia o ambiente. A face transfigurada de Estevão, que antes brilhava como a de um anjo, agora parecia inflamar ainda mais a ira deles, pois contrastava com a escuridão de seus próprios corações. Eles se sentiram expostos, confrontados com a verdade incômoda de sua rejeição contínua aos mensageiros de Deus e, por fim, ao próprio Messias. Não havia mais espaço para debate ou dissimulação. A razão havia dado lugar à irracionalidade da fúria cega e a atmosfera pesava com a iminência de um ataque. A indignação se transformava em uma raiva incontrolável, e cada palavra de Estevão, cada lembrança da fidelidade de Deus e da infidelidade de Israel, era como óleo derramado sobre um fogo já intenso. Era o ódio da carne contra o espírito, a cegueira da tradição contra a luz da revelação divina. O julgamento de Estevão havia se tornado, ironicamente, o julgamento de seus próprios juízes, e eles não suportavam a verdade que ele lhes jogava na face com tamanha ousadia e autoridade. A visão celestial e escárnio terreno. Mesmo diante da crescente violência e da iminente ameaça, com os dentes rangendo ao seu redor, Estevão não se intimidou. Pelo contrário, seu espírito se elevou a uma esfera divina. Ele, cheio do Espírito Santo, fixou seus olhos no céu com uma certeza inabalável, e o que viu foi uma visão esplendorosa da glória de Deus. Diante de seus olhos espirituais, o véu entre o céu e a terra se rasgou, e ele testemunhou a majestade de Deus em todo o seu esplendor, e ao lado dessa glória viu Cristo ressurreto, de pé à direita do Pai. Não era uma alucinação ou uma fantasia, era uma revelação sobrenatural, uma experiência única que confirmava a verdade de sua fé e a soberania de Jesus, que havia ascendido ao céu e ocupava seu lugar de honra e poder. Estevão não podia conter sua alegria e sua convicção, e em alta voz proclamou o que via. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Aquela visão não apenas o confortou em seu sofrimento, mas também serviu como um poderoso testemunho para seus algozes, que, no entanto, estavam cegos para a glória divina. A proclamação de Estevão sobre sua visão celestial e a presença de Cristo à direita de Deus teve um efeito devastador sobre seus acusadores. Em vez de levá-los à reflexão ou ao temor, isso os enfureceu ainda mais. Gritando em alta voz e tapando os ouvidos para não ouvir o que consideravam uma blasfêmia ainda maior, eles se lançaram sobre ele com um furor incontrolável. A imagem de Jesus, o Filho do Homem, ocupando um lugar de honra e autoridade divina, era intolerável para eles, pois contradizia sua crença de que Cristo era um mero impostor crucificado. A visão de Estevão era a prova viva da divindade de Jesus, a verdade que eles teimosamente rejeitavam e a que mais os incitava à violência. A raiva deles atingiu seu clímax, transformando-se em uma turba descontrolada, pronta para executar sua própria justiça perversa.
Era o ponto de não retorno, onde a luz da verdade celestial provocava a escuridão da fúria humana, culminando no trágico fim do primeiro mártir cristão. O sacrifício final, a morte de um justo. A fúria da multidão se tornou incontrolável e, sem mais delongas, arrastaram Estevão para fora da cidade, prontos para a execução. Com pedras em suas mãos, começaram a apedrejá-lo numa cena de brutalidade selvagem. No entanto, mesmo em seus últimos momentos, Estevão manteve a compostura e a fé inabalável, mostrando ao mundo uma experiência de morte sem igual, a morte de um homem verdadeiramente cheio do Espírito de Deus. Enquanto as pedras caíam sobre ele, Estevão, com os olhos fixos no céu, orou com uma clareza e uma devoção que ecoavam as próprias palavras de seu mestre na cruz. Os versículos 59 e 60 do livro de Atos 7 revelam uma similaridade impressionante com as últimas palavras proferidas por Cristo na cruz do Calvário. Primeiro, Estevão clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, uma repetição quase literal do clamor de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Era um ato de entrega total e confiança absoluta em seu Salvador, mesmo diante da morte iminente. Em seguida, ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado, um ato de perdão e intercessão pelos seus assassinos, espelhando a súplica de Cristo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse testemunho final de Estevão não era apenas um eco das palavras de Jesus, mas uma demonstração prática do poder transformador do Evangelho, que capacita um homem a perdoar seus algozes mesmo no limiar da morte. Era a prova viva da semelhança com Cristo, não apenas em vida, mas também na forma de seu sacrifício final. Depois de proferir essas palavras de perdão e entrega, Estevão adormeceu na paz de Cristo, tornando-se o primeiro mártir da Igreja, um testemunho vibrante de fé agudo, coragem e amor incondicional. Sua morte não foi um fim, mas um selo da verdade do Evangelho, uma semente lançada que frutificaria abundantemente na expansão do cristianismo, inspirando gerações de crentes a enfrentar a perseguição com a mesma fé e graça. A morte de Estevão foi uma experiência verdadeiramente sublime, um encontro entre a violência humana e a glória divina, que eternizou seu nome como um exemplo de fidelidade até o fim. A vida de Estevão nos mostra que a verdadeira fé custa tudo, mas vale mais que a própria vida. Homem cheio do Espírito Santo, ele serviu, pregou e morreu com uma convicção inabalável em Cristo. Seu martírio não foi uma derrota, mas uma vitória eterna, o primeiro a selar seu testemunho com sangue. Através dele, vemos o poder de Deus agindo em quem se entrega totalmente. Sua coragem desafia a igreja de hoje ser fiel até as últimas consequências. Estevão provou que, quando o Espírito Santo está no controle, até a morte se transforma em triunfo. Que seu legado inspire-nos a viver com mais intensidade e, se preciso for, morrer pela glória de Jesus. Hoje, como Estevão, muitos cristãos enfrentam perseguição, prisão e morte por pregarem o Evangelho em lugares onde a fé em Cristo é proibida. Que Deus o abençoe. Essa mensagem edificou sua vida? Então curta, comente, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas publicações do canal. Deus te abençoe.